completa-se um ano do falecimento do grande poeta Arievaldo Viana. Arievaldo, Ari como era mais conhecido, foi o idealizador do projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, que levou a literatura de cordel a milhares de alunos pelas escolas públicas por aí, pelo Brasil afora. Arievaldo foi uma das pessoas que mais me incentivou a trabalhar com a literatura de cordel na sala de aula, utilizando o seu método do Acorda Cordel na Sala de Aula, fazendo com que essa nova cara do cordel tivesse ainda mais o gosto pela população nordestina, fazendo com que o cordel dominasse ainda mais toda a nossa literatura, tornando-se em 2018 patrimônio cultural imaterial brasileiro a literatura de cordel. Ele foi um dos principais autores e escritores da literatura de cordel na nossa atualidade. O grande poeta Arievaldo faleceu aos 52 anos de idade no ano passado, no dia 30 de maio de 2020, vítima de causas naturais, problemas de saúde, mas deixou um legado imenso para a literatura brasileira. As suas obras, o seu trabalho na literatura de cordel foram importantíssimos para o cenário atual a qual o cordel se encontra no Brasil. E hoje estou postando aqui esse vídeo em homenagem a esse grande poeta que me inspirou muito dentro da literatura de cordel. Aprendi muito com ele. Então, a minha homenagem ao grande poeta Arievaldo Viana está aí. E vou deixar para vocês esse vídeo, que essa pequena aula, né, que vocês vão assistir agora, foi uma junção de vários vídeos que tem no YouTube feitos pelo grande poeta Ari. E conheçam um pouco mais da literatura de cordel. Vale a pena muito assistir. Lembrando, pessoal, que você pode dar uma colaboração para o meu trabalho da literatura de cordel. Nesse atual momento de pandemia, nós que somos artistas, principalmente da cultura popular, estamos passando grandes dificuldades. Não estamos podendo exercer a nossa profissão de artista, não podemos estar dando continuidade aos nossos trabalhos, pois dependemos de público, dependemos de aglomeração, de shows e de apresentações. Então, infelizmente, estamos de mãos atadas devido à pandemia do novo coronavírus. Então, eu peço aqui, humildemente a você, uma colaboração para o meu trabalho da literatura de cordel, através do número do Pix, que está aparecendo aqui, tá? Que é o 007 482 19463. É o número do Pix para você fazer a sua contribuição com o meu trabalho da literatura de cordel. Qualquer valor, né, não importa quanto seja, é muito bem-vindo, tá, gente? E você fazendo a sua doação, você manda o comprovante da doação para o meu WhatsApp, tá? Meu WhatsApp, que é o 839-8837-8082. Você manda o comprovante para esse número do WhatsApp. E eu mando para você PDFs, uma mini coleção de PDFs de cordel, para você ler em casa e se divertir de montão, tá, gente? Então, tá dando o recado, faça sua contribuição, você vai receber aí em contrapartida uma mini coleção de cordéis da minha autoria para você ler em casa, tá? Então, beijo no coração, fiquem com Deus, viva Arievaldo Viana, viva a literatura de cordel e viva a cultura popular. Valeu, gente! Bom, nós vamos falar um pouco sobre as origens da literatura de cordel. O que é que se entende por literatura de cordel? Na Península Ibérica, Portugal, Espanha, região provençal da França, os folhetos diversos eram pendurados em barbantes ou cordéis, daí o nome literatura de cordel. Mas nós vamos falar em versos, a origem disso tudo. Nestas cestilhas que tem métrica, rima e oração, vamos falar do cordel, poesia do sertão, que já virou ferramenta usada na educação. A poesia reflete em um divino painel. Nós que somos cordelistas usando tinta e papel, vamos falar do que existe na didática do cordel. É preciso seguir regras para escrever os folhetos, bem diferentes daquelas usadas pelos sonetos, que é sempre dividido em quartetos e tercetos. Bom, a literatura de cordel, ela surgiu no Brasil em meados do século XIX. Conta-se que um cearense chamado João de Santana Maria, o Santaninha, fazia versos ao som da rabeca ainda no tempo do Império, lá no Rio de Janeiro, e teria publicado alguns folhetos pela Livraria do Povo, de Pedro Quaresma, dentre os quais O Imposto do Vintém, A Guerra do Paraguai e outros títulos.
Infelizmente não sobreviveu praticamente nada desses folhetos deixados pelo Santaninha. E o grande pioneiro, considerado o fundador da literatura de cordel, é o mestre Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, paraibano, nasceu na fazenda Melancia, município de Pombal, no interior da Paraíba. Hoje pertence ao município de Paulista. Ele nasceu em 1865, no dia 19 de novembro de 1865, e faleceu no Recife no dia 4 de março de 1918. Leandro deixou um legado de mais de 300 histórias rimadas, como Juvenal e o Dragão, A Donzela Teodora, Batalha de Oliveiras com Ferrabras, O Soldado Jogador e A Cura da Quebradeira, né? A Cura da Quebradeira, esse folheto aqui que a gente mostra para vocês, que tem uma história interessante. Vocês percebem que a figurinha da capa é uma xilogravura. Nós vamos falar daqui a pouquinho o que é xilogravura. E aqui diz: essas figuras da capa estão aí para explicar. Esse da frente está lendo, de trás quer se arranjar, é doente que procura remédio para se curar. E agora, em versos, eu vou falar um pouco das origens da literatura de cordel. Esse folheto eu publiquei já num formato bem diferente, com capa em policromia, e chama-se O Encontro de Zé Ramalho com Raul Seixas na cidade de Tó. E para completar o folheto, que tem 40 páginas, eu ocupei as 3 últimas páginas com esse texto que diz: Origens do Cordel. Quando ainda não havia o rádio e a televisão, e os jornais não chegavam para toda a população, o folheto de cordel era o Jornal do Sertão. Lendo folhetos então, o nosso povo sabia, lenda de rei, princesa e fato que acontecia, por ser cultura do povo ainda resiste hoje em dia. Conheço muitos lugares nos cafundós do sertão, onde o cordel é usado para a alfabetização, é o professor folheto herói da educação. Leandro Gomes, então, foi o grande pioneiro na publicação de versos por esse país inteiro. Nasceu lá na Paraíba esse vate brasileiro. Usando o canto guerreiro da gesta medieval, antigas lendas ibéricas, contos de fada, afinal, foi que Leandro moldou essa arte magistral. Deu ao folheto, afinal, um formato brasileiro, revendo o ciclo do gado, criou o boi mandingueiro, falou de Antônio Silvino, um famoso cangaceiro. De títulos, quase um milheiro nosso Leandro escreveu. Sustentou mulher e filhos com a arte que Deus lhe deu, propagou pelo Nordeste, somente disso viveu. Quando Leandro morreu, o cordel continuou. João Martins de Ataíde, muito tempo, publicou obras de vários poetas e assim o consolidou. A informática chegou com a globalização, com antenas parabólicas espalhadas no sertão, mas o folheto garante boa comunicação. Agora, na educação, o folheto faz figura. As escolas descobriram que o cordel é cultura. Meus parabéns para a nossa popular literatura. Começou com esse paraibano cabeça chata, lá de Pombal, na Paraíba, Leandro Gomes de Barros, autor dos primeiros folhetos. Foi ele também que criou a primeira rede de agentes e distribuidores de cordel em todo o Brasil. Os folhetos de Leandro se propagaram por todo o país, chegaram inclusive no Acre, na Bahia, no Pará, enfim, em todos os recantos. E Leandro, ainda em vida, teve a sua obra pirateada, né, por outras editoras. Depois de Leandro, surgiu um outro paraibano de Ingá do Bacamarte, João Martins de Ataíde, que adquiriu por compra os direitos autorais da obra de Leandro em 1921. Conseguiu, através de compra, junto à viúva do poeta, e passou a publicar esses folhetos durante as décadas seguintes, consolidando o cordel como realmente um estilo, um gênero literário que se consolidou em todo o Nordeste. Para se ter uma ideia, em 1940, 80% da população do Nordeste era considerada analfabeta. E, no entanto, o João Martins de Ataíde publicava uma edição de 100 mil exemplares de um folheto como esse, Pavão Misterioso, e esgotava em 6 meses. Aí você pergunta como é que uma população de analfabetos consumia tanta leitura. Significa que as pessoas se alfabetizavam a partir do cordel. As pessoas não frequentavam as escolas, mas conseguiam aprender a ler através dos folhetos de cordel. Daí que o poeta Manuel Monteiro, de Campina Grande, batizou oportunamente esse livreto de Professor Folheto. Aí depois de Ataíde, nós tivemos José Camilo de Melo Rezende, que é autor do Pavão Misterioso. Depois também surgiu a versão de João Melquides Ferreira, que é essa que está aqui. Nós temos o Zé Pacheco. Zé Pacheco é magistral. Ele é o autor da Chegada de Lampião no Inferno, da Intriga do Cachorro com o Gato, da Festa dos Cachorros e muitos outros folhetos bacanas. Vejamos aqui, por exemplo, a Festa dos Cachorros, do mestre Zé Pacheco, que diz assim: caro leitor, se não lestes, mas alguém já vos contou que no remoto passado até barata falou, porém isso foi no tempo quando o Trancoso reinou.
Eu ainda estou lembrado que meus bisavós contavam muitas histórias passadas de quando os bichos falavam. Como bem, fosse da festa quando os cachorros casavam. Nesse tempo os animais eram tudo interesseiro, só se casava com bicha que o pai tinha dinheiro. Tanto que devido a isso um gato morreu solteiro. Contudo, sempre viviam em regimes sociais, respeitando os governos, os atos policiais, crendo no catolicismo conforme a lei de seus pais. Não eram lá tão chegados à nossa religião, mas não desvalorizavam nem faziam mangação, diz até que o macaco deu provas de bom cristão. Esse estilo que eu acabei de ler aqui é uma cestilha. O que é uma cestilha? Uma cestilha é uma estrofe com 6 versos de 7 sílabas. 7 sílabas na poesia, a sílaba poética difere da sílaba gramatical. Por exemplo, nós temos aqui caroleitor se não lestes. Veja, nós temos 8 sílabas do ponto de vista gramatical, mas temos apenas 7 sílabas poéticas, porque você só conta a sílaba poética até a última sílaba tônica de cada verso. Aí ficaria: caro leitor, se não lestes, fica caro leitor, se não lestes, mas alguém já vos contou que nos remotos passados até barata falou. Porém, isso foi no tempo quando Trancoso reinou. Veja, nós temos aqui uma redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre rima, métrica e oração, que são as regras básicas da literatura de cordel. A literatura de cordel é um gênero literário. Algumas pessoas pensam que o cordel, para ser autêntico, para ser verdadeiro, só é cordel legítimo se ele tiver a capa em xilogravura, se for impresso em papel jornal e tiver esse formato magrelinho. Mas isso não é verdade. O cordel, o que caracteriza o cordel é a essência da poesia. É justamente a métrica, a rima e a oração, que são as regras básicas do cordel que dão esse aspecto. O cordel é essencialmente poesia popular narrativa impressa. Então o que menos importa é o suporte na qual ele está impresso. A verdade é que ele precisa obedecer a essas regras, a esses critérios que eu vou explicar aqui para vocês. Antigamente, os folhetos de cordel traziam geralmente fotos de artistas de cinema. A xilogravura só passou a ser utilizada em larga escala a partir de 1940, 1950, quando José Bernardo da Silva se estabeleceu com a tipografia Lira Nordestina no Juazeiro do Norte. Chamava-se inicialmente Tipografia São Francisco. Após a morte de Zé Bernardo, o Patativa do Assaré rebatizou a gráfica com o nome de Lira Nordestina. Então, a gente via muito na época esses folhetos com capa de artistas de cinema, cartões postais, enfim, tinha sempre essa característica que vocês estão vendo aqui. A partir da década de 50, Mestre Nosa, Damásio Paulo, Valderedo e outros mestres da gravura passaram a publicar folhetos com a capa mais ou menos assim, com essas gravuras toscas talhadas na madeira. Eu vou dar um exemplo mais direto, mais concreto do que é xilogravura. Bem, essa gravura aqui retratando Patativa do Assaré eu entalhei em 2010 numa oficina de gravura realizada no Centro Cultural Dragão do Mar com o professor Eduardo Eloy. Inclusive essa gravura está no catálogo da mostra. E como eu disse, é muito fácil. Depois que a gravura é recortada, você passa um rolo com tinta preta em cima, deixa ela completamente úmida de tinta. Depois você coloca isso numa prensa, coloca uma folha de papel branca em cima e você faz com que essa prensa gire e aperte, comprima o papel sobre a madeira, fazendo com que a madeira transmita, como se fosse um carimbo, transmite a sua tinta para o papel. Outra metodologia que se utiliza você pode usar também uma colher de pau. Você pega a gravura, coloca aqui, depois coloca a folha branca em cima e passa a colher de pau, fricciona a colher de pau em cima da folha, certo? De modo que a tinta venha a aderir na superfície do papel, transferindo para o papel a gravura que está aqui. Logicamente que quando passa para o papel ela fica em sentido contrário, né? Tanto é que vocês veem que minha assinatura aqui está Ira, né? E quando ela faz o inverso fica justamente Ari. Uma outra gravura aqui, também é um fato pitoresco, existe um folheto chamado Carta de Satanás a Roberto Carlos. É um folheto muito interessante, foi escrito na década de 60 por um poeta chamado Ernesto Tavares dos Santos.
E justamente eu fiz essa gravura inspirada nesse folheto, Carta de Satanás a Roberto Carlos, porque Roberto Carlos fez uma música, um grande sucesso, um grande hit dos anos 60, Quero que Tudo Mais Vá para o Inferno. E o diabo, vendo que ia chegar gente demais por lá, que ia haver uma superpopulação lá nas profundas infernais, mandou essa carta a Roberto pedindo para ele parar de cantar a canção. Nós falamos de xilogravura, da ilustração da capa dos folhetos. Mas vamos agora entrar especificamente nas regras básicas da literatura de cordel. Como eu disse anteriormente, o cordel é poesia popular narrativa impressa. Se é narrativa, significa que ela tem uma sequência lógica, que você tem que contar uma história com começo, meio e fim. Essa é uma das principais características do cordel. Ela é uma poesia essencialmente narrativa e você tem a missão de contar uma história com começo, meio e fim. E tem um folheto escrito em setilhas. O que é uma setilha? Uma setilha é uma estrofe com 7 versos. Vou ler agora, aliás, vou declamar para vocês algumas estrofes de A Chegada de Lampião no Inferno, do poeta José Pacheco da Rocha. Foi escrito em 1938, no ano que Lampião morreu, e diz assim: um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira há certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar, o inferno nesse dia faltou pouco para virar, incendiou o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Morreu a mãe de Canguinho, o pai de Forrobodó, 3 netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca e solce, uma moleca moça quase que queima o totó. Morreram 3 cabras velhos que não trabalhavam mais. Um cão chamado Traz-cá, Vira-volta, Capataz, Tromba Suja e Bigodeira, e um cão chamado Goteira, cunhado de Satanás. Vocês observam que tem uma sequência lógica. Ele começa contando o que houve, né, após a chegada do Lampião. Mas vamos tratar da chegada quando o Lampião bateu, o moleque ainda moço do portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, eu sou cangaceiro, Lampião lhe respondeu. Moleque não, sou vigia e não sou seu parceiro. E você aqui não entra sem dizer quem é primeiro? Moleque, abra o portão, saiba que eu sou Lampião, assombro do mundo inteiro. Então esse tal vigia que trabalha no portão, da pisa que voa cinza não procura distinção, o nego escreveu, não leu, a macaíba comeu, lá não se usa perdão. O vigia disse assim: fique fora que eu entro, vou conversar com o chefe no gabinete do centro. Por certo ele não lhe quer, mas conforme o que disser eu levo o senhor para dentro. Lampião disse: vá logo, quem conversa perde hora. Vá depressa e volte já que eu quero pouca demora. Se não me der o ingresso eu viro tudo às avessas, toco fogo e vou embora. O vigia foi e disse a Satanás no salão: saiba vossa senhoria que aí chegou Lampião dizendo que quer entrar. E eu vim lhe perguntar se dou ingresso ou não. Não, senhor, Satanás disse, vai dizer que vai embora. Só me chega gente ruim, já estou muito caipora, já estou até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui para fora. Então essa é a chegada de Lampião no Inferno, um folheto que tem uma métrica perfeita e é toda em setilhas. Vamos ver a métrica desse folheto, que diz assim: um cabra de Lampião, um cabra de Lampião. 7 sílabas perfeitas. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitar. Aí é que vem a história da sílaba tônica, né? A sílaba tônica da palavra deitado é justamente o teatá. Aí fica: por nome Pilão Deitar, que morreu numa trincheira, há certo tempo passar, agora pelo sertão, anda correndo a visão, fazendo mal assombrar. Fazendo mal assombrado. Então veja como é fácil. Ela tem uma sequência, ela tem um ritmo. Veja, por exemplo, tem uma música de Raul Seixas chamada Os Números, que é pura literatura de cordel, que diz: meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação, sonhei com um bando de números invadindo o meu sertão, de tanta coincidência eu compus essa canção. Que a melodia é mais ou menos assim: meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação, sonhei com um bando de número invadindo o meu sertão, de tanta coincidência eu compus esta canção. Aí você pode pegar, por exemplo, o João Grilo e botar: João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois das horas pelas artes que fazia. Dentro dessa melodia você pode pegar, por exemplo, o Pavão Misterioso. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então, é muito simples. Dentro dessa melodia,
do Raul Seixas, você pode fazer uma paródia, você faz um verso, faz a sua estrofe e depois tenta cantar. Se ela não se encaixar, se ela não se enquadrar dentro desse ritmo, porque a métrica é essencialmente ritmo. Você tem que dar ritmo às palavras na hora que está declamando, para que fique agradável o produto final. Rima. O que seria a rima? Rima é uma coisa muito interessante e é indispensável na literatura de cordel. São aquelas palavras que parecem, que tem um som, um fonema parecido na sua terminação. Como, por exemplo, pavão vai rimar com balão, janela vai rimar com aquarela, com novela, né? Estrela vai rimar com camela. Apesar de você ter E-L-A, né? Mas tem um som fechado, ela, e tem um som aberto, ela. Aí, por exemplo, janela vai rimar com passarela, com aquarela, com novela, com titela, certo? Enquanto que a palavra estrela, estrela vai rimar com camela, vê-la, conhecê-la, tê-la, entretê-la, enfim. São assim que a gente consegue discernir realmente o que é rima. Tem as rimas muito fáceis de se encontrar. Rimas em ado, você acha muita. Punhado, enfado, guardado, namorado, enfim. Tem muitas rimas em ado, ada, enhão. Mas tem rimas raras, rimas difíceis, como por exemplo a palavra cinza. A palavra cinza só tem uma única rima, que é ranzinza. Aí vejam só, 3 cantadores se encontraram e os 2 primeiros se combinaram em deixar o terceiro em maus lençóis. Aí o primeiro cantador diz: se eu pegar cantador ruim, dou pisa que voa cinza. Olha só, isso é uma parcela, né? Cada um diz 2 versos. Se eu pegar cantador ruim, dou pisa que voa cinza. O outro disse: eu também farei o mesmo, pois não sou cantor ranzinza. O camarada ficou em maus lençóis, não tinha mais rimas, ele disse: e lá na praia Formosa tem uma velha fanhosa que chama camisa é camisa. Foi a única rima que ele encontrou para fazer a estrofe conseguir fechar. Então, rima é mais ou menos isso. É interessante a gente procurar saber as palavras que rimam perfeitamente entre si. Por exemplo, nós temos a palavra sul. Algumas pessoas pensam que sul rima com caju, com tatu, com nambu, mas não rima. Sul vai rimar com Istambul, né, com tafu, enfim, são rimas difíceis. Chapéu, chapéu rima com céu, né? Aí há quem rime com papel, mas o papel termina com L, né? E o chapéu termina com U e o céu termina com U. Bom, isso aí são perfeccionismos que vêm se enquadrando cada vez mais, se incorporando à arte da literatura de cordel. As pessoas dizem que essas regras deveriam ser flexíveis, que as pessoas deveriam modernizar, tentar um novo formato, uma nova forma de escrever, mas aí iria descaracterizar, o cordel perderia a sua essência. O cordel, desde os tempos de Leandro Gomes de Barros, desde os tempos de Zé Pacheco, de João Melquides Ferreira, de José Camilo de Melo, que ele utiliza a métrica, a rima e a oração. Agora nós temos também aquele verso que é mais simples, de 5 sílabas, não é que seja mais simples, mas nós temos um verso com 5 sílabas que chama-se redondilha menor, que diz assim: no sertão peguei cego malcriado, danei o machado, caiu, sangrei, o couro eu tirei em regra de escala, puxei para uma sala e depois para um beco e depois dele seco fiz mais de uma mala. No sertão peguei, 5 sílabas, cego malcriado, danei o machado, caiu, eu sangrei, o couro eu tirei em regra de escala. Agora em regra de escala, vai ficar de escala, vai ficar só uma sílaba. Por quê? Porque acontece uma elisão. O que é uma elisão? É quando você tem um encontro de 2 vogais. Por exemplo, em regra de escala. O DE e mais o ES da palavra seguinte vão se juntar, vão se fundir para formar uma única sílaba, porque você tem um encontro de 2 vogais dentro do verso. Em regra de escala, puxei para uma sala e depois para um beco e depois dele seco fiz mais de uma mala. Você vê que o ritmo é muito gostoso, inclusive Jackson do Pandeiro, Zé Ramalho, Luiz Gonzaga, Alceu Valença utilizam muito essa métrica da literatura de cordel nas suas composições. E o que seria oração na literatura de cordel? A oração, como o próprio nome já diz, é o roteiro, é a história que você vai contar. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Ou seja, na primeira estrofe, o poeta já diz o que vai acontecer, né? E aí ele vai encadeando a sua narrativa. O João Grilo
Diz assim, João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria e morreu depois das horas pelas artes que fazia. Já se pressupõe por essa estrofe inicial que o João Grilo era um camarada fora do comum, né? Aqui tem um de minha autoria chamado Batizado do Gato, que diz assim: depois do poder de Deus, o dinheiro é o segundo. Uma vez disse-me um velho de saber muito profundo, dinheiro e mulher bonita é quem governa esse mundo. Esse velho que me disse a sábia filosofia, narrou-me mais uma história curiosa em demasia, o batizado de um gato que presenciara um dia. A dona deste felino há anos era casada, e como não tinha filhos, vivia contrariada, o marido deu-lhe um gato para distraí-la, coitada. Vocês vejam aí, é contrariada, coitada, né? São as rimas que a gente está utilizando nesse trabalho que chama-se O Batizado do Gato. O primeiro passo é você escolher um bom tema, é você saber realmente sobre o que vai falar. O segundo passo é ter segurança, você já está tendo um domínio da técnica. Você já consegue realmente saber o que é rima e o que é métrica, se você já está conseguindo fazer. Por exemplo, a coisa é muito fácil. A base de tudo é a quadra. O que é a quadra? São aquelas estrofes com 4 versos, que diz assim, uma delas, anotada magistralmente pelo poeta, pelo folclorista Leonardo Mota, lá em Açu, no Rio Grande do Norte. Essa quadra magnífica é atribuída ao poeta Moisés Césion. O bodegueiro, cansado de vender fiado, chegou para o Moisés Césion e pediu: poeta, faça uma quadra para inibir aqui os meus fregueses, para não pedirem mais fiado. Aí Moisés Césion pegou uma cartolina e escreveu: para não haver transtorno, aqui em nosso balcão só vendo fiado a corno, fela da puta e ladrão. Será que passa daí? Para não haver transtorno aqui em nosso balcão, só vendo fiado a corno, fela da puta e ladrão. Essa é a quadra de Moisés Césion. Tem outra que diz assim, essa eu anotei ali no cemitério de São João Batista. Aqui jaz a minha sogra, que viveu me enchendo o saco, e a falta do que encher, vem encher esse buraco. Outra quadra boa. E bem infantil mesmo, né? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão, carrega o papai no bolso e mamãe no coração. Pode olhar que a métrica tá perfeita. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Se esparrama, quer dizer, o SE e o ES, se esparrama dá uma sílaba só. Se esparrama pelo chão. Acontece aí a elisão silábica. Como se constrói? A cestilha. A cestilha é uma estrofe que mostra no seu contexto 6 versos de 7 sílabas e apresenta o seu texto, rimando o segundo verso com o quarto e com o sexto. Na construção da cestilha, os versos ímpares, que são primeiro, terceiro e quinto desses, a sua função é dar sequência ao assunto também chamado oração. Ou seja, o primeiro, o terceiro e o quinto verso não precisam rimar. Os versos que vão obrigatoriamente rimar entre si são os versos pares, o segundo, o quarto e o sexto. E na contagem silábica também não pode faltar, é dela que vem a métrica, tem que saber separar, sem a cadência das sílabas não dar para metrificar. Tem mais, a sílaba poética vem de modo especial. No verso, ela difere da sílaba gramatical, pois a última sílaba tônica é do seu verso, o final. Vejam bem, aí nós falamos como se constrói uma cestilha. E já dizia minha avó, quem faz um cesto, faz um cento. Se você conseguir fazer uma cestilha, fatalmente você vai conseguir fazer um cordel. O importante é saber se ela está metrificada e bem rimada. Cordelistas famosos. O Nordeste brasileiro recebeu a tradição dos trovadores ibéricos e deu-lhes nova feição, diversas modalidades nasceram em pleno sertão. Leandro Gomes de Barros foi o grande pioneiro na publicação de versos por esse Brasil inteiro, nasceu lá na Paraíba esse vate brasileiro. Essa é um pouco da história da literatura de cordel. Como eu disse inicialmente, os folhetos de cordel, que foram publicados no século XIX, final do século XIX, até a década de 70 do século XX, geralmente tinham esse formato, né? Tinha esse formato aqui, simples, sempre impresso em papel jornal, com a capinha em xilogravura ou fotografia. Às vezes se usava também o desenho, como é o caso desse trabalho aqui, ilustrado pelo João Oliveira, e esse outro de minha autoria, com ilustração do poeta e cartunista Clevison Viana. Aqui nós temos Discussão de um Cachorro com Valdir Soriano, que diz: aparece novidade que até parece um engano, como este caso que deu-se dentro do solo baiano, a discussão de um cachorro com Valdir Soriano. Todo mundo está ciente da cidade ao sertão que Valdir Soriano publicou uma canção que diz do começo ao fim: eu não sou cachorro não. Cachorros se reuniram com grande melancolia,
Todos mordidos da vida, um dizia, outro dizia, com Valdir Soriano ainda me encontro um dia. Valdir foi na Bahia de espontânea vontade, dar um show em um cinema da alta sociedade, porém no meio da festa surgiu essa novidade. Valdir estava cantando quando alguém mandou parar, um cachorro perdigueiro nisso começou a uivar e forçou tanta garganta que começou a falar. Disse o cachorro: Valdir, pode chamar a imprensa, que eu agora com você vou ter uma questão imensa. Você está enganado, não sou o que você pensa. Sou um cachorro direito, não vim aqui fazer graça. Seu moço, tenha juízo, sei tudo quanto se passa. E você anda por aí relaxando a minha raça. Nunca mais eu pude ir ao parque de diversão, até mesmo no cinema. Ou ao entrar numa pensão, eu escuto logo o grito: eu não sou cachorro não. Quer dizer, o cachorro dá uma lição de moral no Valdir Soriano. O cordel permite isso, né? O realismo fantástico. Você fazer, por exemplo, um cachorro falar para aí ter uma teima, uma discussão com o Valdir Soriano. A discussão, a peleja, a teima é uma das modalidades da literatura de cordel. Nós temos o romance. O que é o romance? O romance é aquele que conta uma história de amor, como o Pavão Misterioso, que o camarada teve que inventar um mecanismo, inventar um pavão mecânico para invadir o castelo onde a princesa estava prisioneira e raptá-la para conseguir casar com ela. Nós temos ainda o folheto de peleja, por exemplo, peleja de Pinto com Milanês, peleja de Cega Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum e muitos outros. Nós temos a crítica social, nós temos também o folheto reportagem, né? O que é o folheto reportagem? O folheto reportagem geralmente acontece em cima de um fato, de alguma coisa que saiu no noticiário. Quando houve aquele atentado nos Estados Unidos com a queda das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro, eu fiz em parceria com o poeta Clebson Viana o sangrento ataque terrorista que abalou os Estados Unidos da América. E é justamente esse folheto aqui que esgotou em apenas 15 dias. A gente fez 2.000 folhetos e esgotou rapidamente, porque o folheto reportagem também tem essa característica, ele tem que ser vendido enquanto o assunto está quente. Depois que esfria, ninguém quer mais saber. Tudo passa nessa vida, nada é novo sob o sol, nos diz o Eclesiastes, o maior livro do rol do Antigo Testamento, lindo como o arrebol. Vaidade das vaidades é correr atrás de vento. Feliz é quem ama a Deus na força do pensamento, está livre da angústia a todo e qualquer momento. Não precisa seguir seitas e nem escutar doutrinas, frequentar templos bonitos ou exercer disciplinas, basta praticar o bem e amar as coisas divinas. Nessa história se vê a força da prepotência, as garras do terrorismo e as lâminas da violência retalhando a humanidade sem piedade ou clemência. Esse é um folheto que realmente eu me orgulho de ter feito e foi até matéria na Folha de São Paulo, um dos maiores jornais desse país, justamente abordando a questão de que outros poetas também, Marcelo Soares, Estênio Diniz, fizeram folhetos retratando esse episódio da queda das Torres Gêmeas, mas com uma visão crítica. O poeta popular também tem isso, essa visão crítica. Isso vem desde os tempos de Leandro Gomes de Barros. Como eu disse, o folheto tinha esse formato tradicional. Esse foi o formato que se propagou e que se consolidou em todo o Brasil. Mas a partir da década de 90 surgiram essas caixas que você pode colocar 10, 12, 15 folhetos e que ela tem essa coisa de facilitar, por exemplo, para você colocar no estante, para você colocar na biblioteca. Ela tem uma lombada que permite a identificação, ela pode ter, por exemplo, um código de barras, ela pode ter um ISBN, ela pode ter inclusive a biografia dos poetas que estão participando da coletânea. Essa aqui é a caixinha do projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, com um desenho do grande João Oliveira, um pernambucano da ilha de Itamaracá, que reside atualmente em Brasília. Essa caixa é comemorativa dos 140 anos de nascimento do poeta Leandro Gomes de Barros, e aqui nós temos os maiores clássicos que esse grande poeta escreveu. Foi uma publicação da Tupinanquim Editora. Nós temos aqui A Órfã, A Donzela Teodora, O Príncipe e a Fada, Juvenal e o Dragão. Juvenal e o Dragão foi inspirado num conto de um livro escrito por Figueiredo Pimentel, chamado Contos da Carochinha. Esse livro foi o primeiro livro infantil juvenil publicado no Brasil, escrito e publicado no Brasil, bem antes de Monteiro Lobato. Figueiredo Pimentel escreveu Histórias da Avozinha e Contos da Carochinha. E nesse Contos da Carochinha tem um conto chamado Os Três Cães, que é justamente a base desse folheto de Leandro Gomes de Barros. Nós temos aqui O Cachorro dos Mortos, que é uma história real ocorrida na Bahia, que diz assim: os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam, mato tem olhos e paredes têm ouvidos, os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. 3 irmãos foram mortos, na mesma madrugada, por uma única pessoa, o mesmo criminoso. E a única testemunha do crime foi esse cachorro, Calar, e ele consegue desvendar o crime,
porque um dia na presença do bispo, do juiz e da polícia, o cachorro se atraca com o criminoso e dá a entender que ele era realmente o autor das mortes. E aí descobre-se que esse criminoso havia escrito um documento dizendo que iria matar os 3 irmãos por um motivo de vingança, e o cachorro consegue encontrar esse bilhete e leva na boca até as autoridades. Meia-noite no Cabaré, segundo os estudiosos, é baseado em Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. É um poema de Leandro Gomes de Barros, segundo Egídio de Oliveira Lima, foi publicado em 1901 e é um folheto feito em décimas, em estrofes de 10 pés, como se vê. Meia-noite repicou, no sino da catedral, um silêncio sepulcral pela cidade passou. O momento já chegou dos versos à solidão, a orgia, a corrupção sob o véu da noite escura, espalha a negra tortura sob o véu da maldição. Meia-noite, que tristeza, reina por toda a cidade, um soluço, uma saudade nessa hora de incerteza. Dorme em paz a natureza, o bom, o justo, a criança, porém não dorme a vingança, o ódio, o crime fatal, o lobo, o corvo, o chacal, de velar, nenhum se cansa. É um poema feito em 10 pés, como se diz, em martelo, ou seja, estrofes de 10 linhas, pelo poeta Leandro Gomes de Barros. Esse poema chama-se O Grande Debate de Lampião com São Pedro, foi escrito em 1938 por poeta pernambucano José Pacheco da Rocha, Zé Pacheco. Chama-se O Grande Debate de Lampião com São Pedro. E começa assim: para me certificar da morte de Lampião, arranjei um matulão, andei para me acabar, não escapou um lugar do Brasil ao estrangeiro, percorri o mundo inteiro, até que tive para saber a realeza, até que tive a certeza da morte do cangaceiro. Chegou no céu Lampião, a porta estava fechada. Ele subiu na calçada, lhe bateu com a mão, ninguém lhe deu atenção, ele tornou a bater, ouviu São Pedro dizer: demore-se lá, quem é? Estou tomando café, depois vou lhe atender. São Pedro, depois da janta, gritou por Santa Zumira: traz um cigarro caipira! Acendeu no de São Panta, apertou o nó da manta, vestiu a casaca e veio, chegou na porta do meio, falando até agastado, triste do homem empregado, que só lhe chega a perreio. São Pedro abriu o portão, ficou na trave escorado, branco da cor do finado, quando avistou o Lampião. Mas com a trave na mão não temeu lhe falar e disse: aqui não se dá, aposenta gente mal. Se não quer entrar no poste, bom se retirar. Lampião lhe respondeu: não venha com seu insulto, você é um santo bruto, que ofensa lhe fiz eu? Mesmo se não é seu, você aqui é mandado. Eu tenho visto empregado sair do trabalho expulso, sem direção, sem recurso, por qualquer trabalho errado. Você não entra atrevido, São Pedro lhe disse assim: ingresso a quem é ruim, nesta porta é proibido. Aí Lampião disse: é certo que fui bandido, perverso, estompa, voraz, porém quem foi não é mais, é mesmo que não ter sido. E mesmo eu sou garantido por um provérbio que tenho, escrito sobre um desenho por pessoas elevadas, o qual diz: águas passadas não dão volta ao meu engenho. E por aí vai, o debate de Lampião com São Pedro.